Nós estamos numa série falando um pouco sobre batalha espiritual. Nós estamos falando sobre coisas que fazem parte da vida do cristão no seu dia a dia. Falando de coisas que vão fazer parte da nossa vida até o dia que o Senhor voltar. Seja rasgando os céus, seja nos levando para junto dEle. Nós não temos dúvida alguma que nós nascemos para glorificar o nome de Deus. Nós não temos dúvida alguma que o grande objetivo de Deus para conosco é realmente nos abençoar, cuidar, termos perto dEle. Esse é o plano de Deus. E o nosso objetivo é, sim, servir ao Senhor, glorificar o nome dEle, reconhecer a sua soberania. E isso acontece quando a minha vida ela é dedicada ao Senhor. Isso acontece quando eu estou com o meu coração diante da mesa, do trono, da presença. Isso acontece quando eu reconheço que Jesus Cristo é Senhor da minha vida e eu ando segundo os preceitos, o entendimento, os mandamentos, a vontade desse Deus. Só vou glorificar a Deus a partir do momento que o meu coração e a minha vida, de fato, pertence a Ele. Eu não tenho como glorificar a Deus se eu digo que eu sou do Senhor Jesus, que eu tenho o Senhor Jesus, mas as minhas escolhas, elas não contemplam de fato a palavra, a vontade, os ensinamentos de Cristo. E quando eu estou numa situação onde eu não contemplo a vontade de Cristo, onde eu não faço a vontade de Deus, eu sou uma pessoa que preciso ser liberto. Liberto do quê? Liberto do meu próprio coração, da minha vontade, dos meus desejos. E o pecado faz com que nós nos aproximemos não de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele fica vulnerável a todo qualquer ataque. E é exatamente assim que acontece. Mas na vida de um servo de Deus, aquele que busca, aquele que confessa os seus pecados, que diariamente se posiciona em Cristo, diariamente a sua vida é uma vida de fato de que alguém que pertence a Jesus. Quando eu tenho isso na minha vida, mesmo assim eu vou ser submetido às batalhas. Mesmo assim, eu vou ser tentado. Mesmo assim, o inimigo das nossas almas vai andar por perto querendo afligir o meu coração, desvirtuar os meus caminhos. Ele quer invadir a minha mente, ele quer dominar. Efésios 6, 12, texto que nós já lemos aqui durante esse mês, diz: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem é que está no comando da minha vida? E contra que eu estou lutando, se é que eu estou lutando? Não tenha dúvida que nós precisamos nos render simplesmente ao comando de Cristo, diariamente. Isso é através de uma aliança. E a aliança com Cristo é o que me garante poder realmente entrar nessa batalha e ter vitória. Queridos, há 26 anos atrás, 27 anos atrás, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Eu tenho, inclusive, aqui uma joia, uma aliança aqui, que é uma aliança de compromisso com ela. E durante esses 27 anos, colocando ainda mais uns 3 de namoro, né? Os 30 anos, nós estamos juntos. Quando eu faço uma aliança com Cristo, eu faço uma aliança que não tem fim, não termina. Com a minha esposa, né? O prometido, diante de Deus, da minha família, das testemunhas. Qual foi? Que até que a morte nos separe. Mas a aliança espiritual com Cristo é uma aliança eterna. E não é uma aliança para o futuro. É uma aliança para agora. A partir do momento que eu coloco minha vida à disposição do Senhor Jesus, essa aliança foi estabelecida. E agora eu pertenço ao Senhor Jesus. Como na minha vida terrena, para toda e qualquer mulher,
Eu pertenço a Márcia. Deus amou profundamente a cada um de nós e estabeleceu na cruz do Calvário essa condição para que essa aliança fosse firmada. João 15, no versículo 5, diz assim, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, sem Cristo, sem essa aliança, nós não podemos fazer absolutamente nada. 1 Coríntios 6,18 diz, porém, quem se une com o Senhor, se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. E eu faço uma pergunta, e quem se une com uma entidade espiritual? E quem se une com uma seita? Com uma filosofia vã? E quem começa a seguir direcionamentos que não vêm do Deus, do Criador? Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando Cristo, na cruz, foi crucificado, ali, a possibilidade que Ele me dá é que os meus pecados estivessem ali, e que eu pudesse ter a liberdade em Cristo. Aliança. Aquilo não tira de mim a condição de pecador, porque eu continuo sendo um pecador. Existe uma metáfora muito antiga, eu aprendi isso e ouvi isso na minha infância, que ela ajuda, tudo que a gente vai falar sobre as coisas espirituais, todo e qualquer exemplo que a gente dá sempre é pequeno, mas ajuda. E fala sobre o ser pecador, algo que nós somos. O pecado, às vezes, acontece até pelo fato de não compreendermos a Deus, de não conseguirmos compreendermos o amor de Deus. Pelo fato de eu ser pecador, eu não consigo dimensionar o amor que Deus teve pela minha vida nessa quinta-feira de feriado, 15 de junho. A minha limitação, isso prova, a minha limitação prova que eu sou pecador. Mas sabe o que eu não sou? E essa metáfora que eu aprendi lá na minha infância, eu não sou pecadeiro. Eu não sou aquela pessoa que vive pecando, vive fazendo errado, vive se arrependendo, vive pedindo perdão, vive fazendo, faço hoje, aí eu peço perdão, me arrependo, faço de novo. Já ouviram isso? Do pecador e do pecadeiro? Pecador é uma condição que nós temos, o ser humano. Todos pecaram, todos, sem exceção, estão separados agora. Queridos, nós não temos muita condição de vencer o pecado sozinhos. Alguma condição de nos livrarmos do pecado sozinho. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. E quando nós nos submetemos ao pecado, o acusador vai vir. E vai vir Satanás, pai da mentira, mentiroso, para falar a verdade. Porque Satanás também fala a verdade. E nós vivemos naquela condição, amarrados. A palavra de Deus diz em Colossenses 2,6 que como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim deve andar nele. E 1 João 2,6 diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, como Jesus andou, buscando a presença do Pai. Jesus não conheceu o pecado, foi o único homem, porque ele foi 100% homem, que não conheceu o pecado, foi o único. E ele é o nosso modelo, ele é a nossa inspiração. A Bíblia vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo jeito de ser, de viver, de pensar. Mas será que é possível, pastor? Se não fosse possível, não estaria na Bíblia. Se não fosse possível eu me inspirar na pessoa de Jesus, nos exemplos de Jesus, não seria possível.
Quando nós lemos o Evangelho, e nós começamos a observar, e se tem uma coisa preciosa que você pode fazer, é ler os Evangelhos somente focado naquilo que Jesus, do jeito que Jesus fazia. Você começa a ler o livro de Mateus, e você vai ler capítulo por capítulo, e toda vez que Jesus fizer alguma coisa, você anota ali. Jesus tocou em alguém, você anota. Jesus curou, anota e vai anotando. Depois você volta lá no começo e dá uma olhada o que você anotou. Aí começa a observar a forma, o jeito que ele falava como uma mulher que era uma mulher da vida, envolvida com prostituição, o amor, o interesse por essa mulher. A maneira como ele se importa com um desgraçado que passou 38 anos em um lugar buscando um milagre. Porque uma pessoa que fica 38 anos à beira de um tanque, esperando um milagre, é um desgraçado. Mas um determinado dia que ele estava no tanque, quem passa por lá? Jesus. E tudo aquilo que a tradição dizia que tinha que fazer, não precisou fazer nada daquilo. Porque com Jesus é assim. Jurimar falou que o tabaqueiro, catimbeiro, não sei como é que é o nome do rapaz, ele falou para ele assim, ó, o dia que você tiver uma calça branca, você venha. Com Jesus não precisa de nada disso, querido. Você não precisa de calça branca, nem calça preta. Você vem só com o que você já tem dentro de você, é o teu coração, e você coloca à disposição dele. Esse é o Senhor a quem a gente serve. Gálatas 5, 16 e 17 diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não se submeta a ela. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O nosso coração, a nossa mente tem vontade que conspira contra a vontade de Deus. E nós precisamos abrir mão disso. Uma coisa que nós precisamos fazer é reconhecer e nos submetermos a Cristo, que é o cabeça, o líder da igreja. Nós fazemos parte da igreja. E Jesus é o líder. Colossenses 1,18 vai dizer, e Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Jesus é o líder, Ele é o cabeça, é Ele que manda. O que a cabeça faz no corpo, querido? Ela comanda tudo. Nenhum movimento do meu corpo vai acontecer sem que do cérebro venha um comando. A gente sabe disso. E na igreja? E na minha vida? Como é que as coisas acontecem? Acontece dessa mesma forma. Qual que é a sua posição hoje no mundo espiritual? Como que você tem se posicionado? Você tem se posicionado em Cristo? Ou você tem se posicionado nas suas dúvidas, nas suas perguntas, nos seus questionamentos? Ou você tem se posicionado em coisas que não vão te levar a lugar nenhum? Porque nós precisamos ter uma posição muito clara e objetiva. O meu posicionamento é Cristo. Querido, como é que você faz isso? E por que você faz isso? Aí você responde, eu faço isso. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz que seria assim. Por que você vive desse jeito? Porque a palavra de Deus, os mandamentos, sabe qual é a sua posição? A sua posição é Cristo. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Ele é a verdade. E o meu posicionamento é com a verdade. O meu jeito de viver é a verdade. O meu jeito de viver não é o interesse. Eu não busco os favores espirituais. Eu sou abençoado. E pronto. Por quê? Porque eu vivo sob o comando, a proteção, o cuidado do Senhor Jesus Cristo. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso jejuar bastante para ser abençoado? Não, não precisa jejuar bastante para ser abençoado. Precisa orar muito. Quem não ora muito não é abençoado. Não, eu queria te dizer que não precisa orar muito para ser abençoado.
A oração, ela é só uma consequência. Faz parte do relacionamento que nós temos com Deus. Quando nós amamos alguém, nós queremos falar com ela. Estar com essa pessoa. Lembra quando você se apaixonou pela sua namorada, pela sua esposa? Aqueles que estão aqui, que já tiveram um namorado ou já casaram. Lembra quando você estava apaixonado? Você não queria estar com a sua esposa? Ou você não queria estar com a namorada? Você não queria falar com ela? Você não ligava para ela? Na época que eu era namorado, não tinha celular. Não tinha WhatsApp. Não tinha telefone público. Ainda pegava fila ainda. Aí você chegava lá. E eu era duro, né? Não tinha muita grana. Então, eu também não tinha muitas fichas. E ia caindo. Cada uma que você fala assim, vai acabar. Um frio miserável em Curitiba. E a gente na fila. Tem uma geração que não está entendendo nada que eu estou falando aqui. Isso é coisa nossa, né? A oração é intimidade. E a intimidade é produzida pelo amor, pela paixão, pela vontade de estar com Deus, de falar com Deus. Deus não fica lá olhando uma planilha e falando assim, será que o Osmaí orou o suficiente para me mandar mais uma bencinha para ele? Não tem isso. A bênção de Deus está sobre nós. Quando nós somos firmados com Cristo, o que acontece é isso? A palavra de Deus diz em Efésios o seguinte, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vivemos em lugares celestiais. Sabe o que significa isso? Não é a igreja, não é o endereço da igreja. Lugares celestiais é viver na presença e fazer a vontade de Deus. Em Cristo, Ele nos deu novamente acesso. E esse Cristo está acima de absolutamente todos os principados, potestades, forças malignas que existem que planam sobre a face da terra. Esse Cristo tem poder. E eu preciso entender isso. Eu fui colocado juntamente com Cristo e por Cristo num lugar de autoridade. Que autoridade que nós temos? A autoridade que é de Cristo e nos foi concedida, nos foi dada. Você tem experimentado isso na sua vida? Você tem vivenciado, aprendido o suficiente na palavra para enxergar? Sabe, tem algumas coisas que o cristão precisa, e uma delas é discernimento. Saber que aquela conversa que nós estamos tendo com alguém que nós amamos, alguém da nossa família, não é algo que está vindo e brotando do coração de Deus. A gente percebe, pega assim, discernimento. Que aquilo que estamos ouvindo, que aquilo que estamos assistindo, não vem bem do trono de Deus, do coração de Deus. E às vezes vem do trono de Satanás. Quando nós entendemos que nós precisamos viver em plena comunhão e harmonia, e estamos sempre preparados para essa batalha. E qual é a nossa arma? A principal arma que temos? Eu creio que a principal arma que nós temos, sabe o que é? O conhecimento da palavra, da verdade. A espada do Espírito.
que diz o texto. A nossa autoridade, ela vem da compreensão de quem eu sou em Cristo. Quem eu sou? Quando Satanás vem te acusar, o que você diz para ele? Você fala, você tem razão, você está falando a verdade, apesar de ser mentiroso, enganador. Ou você fala, eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Isso aí que você está falando. Na cruz do Calvário, foi vencido. E Satanás vem, mas lembra quando você foi lá e tomou todos aqueles banhos fedorentos? Lembra? Lembro. E aí? E aí? Que o Senhor Jesus já me perdoou. E daí? Que as influências que Satanás teve, ele não tem mais. Por quê? Porque eu me posicionei em Cristo. O que me importa agora é Cristo. Que Cristo cresça. E que eu, a minha vontade, todas as possibilidades, elas têm que cessar. João, capítulo 1, versículo 2, 12, e depois o 15, o textinho que eu vou ler também, diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não somos mais... Somos o quê? Amigos. Andamos com quem? Com Deus. E isso faz toda a diferença. É de extrema importância que nós venhamos a renunciar. Qualquer consagração que aconteceu, sim, é muito importante. Toda e qualquer consagração é muito importante. Por quê? Porque o nosso posicionamento é Cristo. Pastor, um dia apareceu uma mulher lá, estranha, eu não sei, com uma conversa estranha, e ela preparou um negócio lá para me comer, ou para me beber, ou ela fez uma mandinga no meu corpo, ou ela fez isso, ou ela fez aquilo. O que eu faço? E isso sempre vem à mente. O que eu faço? Eu falo, Senhor, me perdoa. E se aquela experiência gerou algum vínculo comigo, eu quero que seja arrebentado, quebrado em nome de Jesus. Consagramos a nossa vida ao Senhor Jesus. Tudo aquilo que é digno, tudo que é perfeito, é o que nós buscamos. Pastor, levei meus filhos. Você é mãe, levou seu filho, a sua filha. Você é pai, levou seu filho e a sua filha. Nós temos um irmão na nossa igreja, e quando ele tinha aproximadamente uns 7, 8 aninhos, ele tinha uma doença respiratória bem forte. E aquilo, não tinha remédio que resolvesse aquilo. E a mãe leva essa criança de 7, 8 anos a um determinado lugar, e lá eles abrem um coco e fazem todas as rezas naquele coco, enterram o coco no chão mesmo, faz um buraco no chão, abre o coco, põe a tampa em cima, põe o coco, enterra, e falou, volta daqui 3 dias. E ela voltou, só que 3 dias o coco enterrado no chão, a água já estava o quê? Estava estragada, estava podre. 3 dias, quando ela leva a sua criança lá, o que aquela mulher submeteu aquela criança? Toma água podre. E a mãe fez aquilo por quê? Qual é a mãe que dá água de coco podre para o seu filho? Ela falou assim, pastor, essa mãe é doida. Não, é uma mãe desesperada, que não conhecia a palavra e não tinha Jesus. E ela se submeteu. Eu vou ouvir essa história muitos anos depois, na casa deles. E ali nós nos ajoelhamos. E eu fiz aquela mãe pedisse perdão para aquele filho por ter feito aquilo. E fiz aquela mãe pedir perdão para Deus por ter submetido o filho dela e confiado numa mandinga tão podre como aquela. E fiz aquele filho perdoar a mãe. E eu falei, esse assunto está encerrado.
A cruz resolveu essa pendência entre mãe e filho. Eu falei, pastor, eu fiz isso. Eu costurei o peito dos meus filhos. Sempre tem alguém para fazer uma proposta indecente. Eu, crente, cresci na igreja. A minha filha Juliana estava doente. Aparece alguém e fala, precisa ir costurar o peito. Como é que é? Costurar o peito. Como assim costurar o peito? Precisa costurar o peito, porque se não costurar o peito não melhora. É impressionante, né? Aí você está preocupado com a sua criança e você... Aí sabe qual é a posição de quem não é firme na palavra? Fala assim, poxa, se é uma coisa que eu posso fazer e se eu não fizer ela não vai melhorar, o que eu devo fazer? Eu então vou fazer. Eu amo a minha filha, eu vou fazer. E isso tem um nome, chama favores espirituais. Ao invés de eu ir para a presença de Deus e falar, pai, está aqui a minha filha, ela está com essa enfermidade, o Senhor é o médico dos médicos e tem poder. Não, eu vou a uma mulher, um homem, um seja lá o quê, e ele faz as mandingas dele lá, costurando o peito da minha criança. E aí? E aí que quando eu faço isso, eu preciso renunciar. Por que eu preciso renunciar? Porque eu nunca deveria ter feito isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós temos um advogado fiel, um juiz fiel, e o nome dele é Jesus. Nós temos aquele que na cruz garantiu acesso, e o reconhecimento de Deus, o reconhecimento dos nossos pecados, nos coloca frente a frente com essa autoridade, com esse poder. Ali, o que acontece? Eu posso sim viver um evangelho verdadeiro, pleno. O evangelho do amor, não da barganha. O evangelho da cura, não dos favores espirituais. O evangelho que não tem custo. Não o evangelho do você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Olha, você tem que buscar uma água que só tem lá em Faxinal do Céu. Aí você sai daqui para ir a Faxinal do Céu para buscar uma água, para trazer para aquele líder espiritual para poder fazer alguma coisa na sua vida. Por quê? Porque a ignorância, porque a falta de Deus, a falta de conhecimento da palavra te levou àquilo. Mas e aí? E aí que Deus é aquele que tem poder para perdoar, para restaurar, para apagar, para quebrar todo e qualquer vínculo. Porque com Satanás, às vezes, o que a gente faz é assinar promissório em branco e entregar na mão dele. Ele faz um favor e eu estou assinando uma promissória em branco. E Satanás sempre vem para... Sabe qual foi o preço daquele coco podre? Sabe qual foi o preço? O problema de saúde era onde? Respiratório. Aquela criança que foi submetida àquilo, passou mais de 20 anos dependendo da cocaína. Como é que se usa a cocaína? Eu não tenho como não ligar as coisas. Eu não tive como não ligar as coisas quando eu comecei a ouvir. É impressionante. Ali, a mãe assinou a sentença daquela criança. E entregou. É como uma consagração. Botou na mão de quem? 20 anos depois, o Senhor vem, faz o quê? Liberta, restaura. Sobre o quê? Sobre arrependimento, confissão. Principalmente confissão. Principalmente confissão. Sabe quando você vai ter alguma coisa errada? E aí você tem uma informação que é tão preciosa. Ele fala assim, como Satanás é infeliz e quer escravizar as pessoas. Mas como Jesus é poderoso para libertar, e libertar de tantas coisas. Satanás, ele destrói as pessoas através do exemplo. Através do exemplo. Que exemplo? Exemplos negativos. Uma
jovem, fazer o pré-nupcial dela. E teve uma hora que ela falou assim: pastor, eu queria muito que você orasse por uma coisa. Aí eu falei: o quê? Ela falou assim: olha, o meu casamento com ele tem uma grande chance de dar errado. Eu nunca ouvi isso na minha vida, num pré-nupcial. Nunca vi uma noiva apaixonada fazer uma declaração dessa. Por quê, querido? Aí ela falou: eu não sei. Mas por que você está falando isso? Aí ela falou assim: pastor, todas as mulheres da minha família são separadas. A grande maioria se casou, mas são separadas. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, foram mulheres separadas. E aí eu falei para ela: e por isso você acha que o seu casamento tem uma grande chance de não dar certo? Ela falou: é. Eu falei: tem. Se você olhar para sua bisavó, para sua avó e para sua mãe, para suas tias, sua irmã, vai acontecer desse jeito. Mas se você olhar para Jesus e entregar o teu casamento nas mãos do Senhor Jesus, queridos, não tem exemplo de 10 gerações que vai perpetuar na sua vida. Você precisa confiar em Deus. O que você precisa é assumir sempre a consequência daquilo que deu errado. E dizer: por que deu errado? Deu errado porque muitas vezes, ao invés de buscar a palavra, eu busquei o meu próprio coração. Ao invés de buscar a Escritura Sagrada, a vontade do Pai, eu busquei a minha própria vontade. Eu andei segundo o meu coração. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu tivesse liberdade, para que eu fosse livre, não para que eu fosse escravo. Jesus Cristo morreu na cruz para que, mesmo que de repente o meu pai era alcoólatra, graças a Deus não era, meu avô era alcoólatra, graças a Deus também não era, eu tenho que ser alcoólatra. Jesus morreu na cruz para que a história da minha família, o defeito da minha família não precisasse ser sobre a minha vida como uma imposição que eu não tivesse controle. Porque Ele falou assim: olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Abre mão, abre mão, abre mão. Eu sou de uma família de italiano. Os italianos são bons para fazer fofoca. E um na vida do outro é uma... Mas eu ainda era jovem. Quando eu falei assim: eu não quero isso para mim. Eu não quero essa conversa toda, não. Eu abro mão disso. E Cristo é quem me dá a garantia de que eu vou conseguir. Porque de repente é tão forte aquele exemplo, né? A minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, minha avó, meu avô, meu bisavô, todo mundo fazia assim. Eu não preciso fazer. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Cristo e não uma aliança com a maldade, com a mentira,